Nós estamos recebendo aqui no estúdio a delegada Eugênia Villa, viu? Delegada Eugênia Villa, que é diretora de avaliação de risco da Secretaria de Segurança do Piauí, vai conversar conosco sobre uma temática muito importante. Eu chamo a sua atenção para essa entrevista porque nós vamos falar de um problema que, infelizmente, ainda assola não só o Piauí, mas todo o Brasil, mas que, por outro lado, né, uma série de iniciativas também começam a ser realizadas para combater, né? E uma dessas iniciativas completa uma década, né? Que é a lei do feminicídio. Feminicídio que acontece quando o assassinato de mulheres é motivado por questões de gênero. E os dados seguem alarmantes, viu? De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança, em 2024, o Piauí registrou 40 casos e nos 3 primeiros meses de 2025 já foram 10 casos de feminicídio registrados no Piauí. Para explicar melhor o que é o feminicídio, as características desse tipo de violência, além dos mecanismos de proteção, aqui no estúdio a nossa conversa é com a delegada Eugênia Villa, diretora de avaliação de risco da Secretaria de Segurança. Delegada, bom dia, é um prazer recebê-la aqui no Comando Geral. Bom dia a todos e a todas. Para mim é uma honra estar aqui, ter me convidado a falar para um assunto tão sério, um assunto tão duro, não é? Que é perder mulheres pela condição de ser mulher. Hoje eu acordei com meu filho e falei para ele assim: Roberto Júnior, imagine, e agora que eu estou entre homens, não é? Imagine você ser assassinado porque você é homem. É só a gente imaginar. Então, é algo tão absurdo, não é? Que nós, mulheres, é uma condição. Nós nascemos mulheres. Então, imaginem vocês, nessa condição, vocês nascem homens e pelo fato de vocês serem homens, né, vamos pensar dessa forma, vocês estarem condicionados à morte. É isso, o feminicídio é isso, numa visão bem apertada, é isso. Para vocês terem ideia, no acesso ao meu doutorado, em 2016, eu fui enfrentar uma banca, numa entrevista, para aprovar a minha pesquisa de doutorado. E olha qual foi a pergunta de um dos examinadores para mim. Imagine, você está se submetendo a uma banca de doutorado. Então, você não está nada nervoso, imagina. Você está muito tranquilo e tentando o quê? Aprovar um projeto de pesquisa que você vai realizar em 4 anos. E ele pega e me diz assim, na banca de doutorado, só para vocês terem ideia, né? Doutora, me diga uma coisa. Se porventura a senhora sabia que ser assassinado porque você torce por um time é mais comum do que ser assassinada como mulher? Eu olhei para ele e pensei que meu pai me ensinou isso aí, não é? Para olhar para as pessoas despossuídas de poder. E assim eu segui na minha vida. Eu olhei para ele e pensei rapidamente. Eu sou muito impetuosa. Eu pensei, eu perco o doutorado, mas não perco a minha dignidade de pesquisadora. Eu disse, olha, professor, uma camisa a gente troca a qualquer momento. A gente pode trocar e até ficar sem camisa de time e salvar a nossa vida. Mas essa pele aqui, ela me habita. Pedro Almodóvar. Eu não tenho como trocar a minha pele. Então, isso é o feminicídio. Não tem como nós, mulheres, trocarmos a nossa pele. Então, o feminicídio é o assassinato de mulheres pela condição mesma de ser mulher. Então, o que faz isso acontecer? Que nos coloca nessa condição de mulher vulnerável. Por que o homem não é vulnerável e por que a mulher é? Para esse tipo de assassinato, pela simples condição de ser mulher, né? Bem, é uma sociedade que ela é erigida em valores patriarcais, em que um homem, ele ocupa a centralidade do poder. E aí eu vou deixar aberto para as perguntas. Agora, delegada, só para a nossa audiência entender, né, com essa lei do feminicídio, que foi que mudou de fato, né, em termos jurídicos, né, a tipificação do crime de feminicídio, que diferencia esse crime do homicídio comumente praticado. Né? Na realidade, sim, no mundo prático, na nossa vida, não é? Olha, quando eu criei a primeira delegacia do feminicídio do Brasil, falei isso para a pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, não é? No Piauí, vocês podem fazer uma pesquisa anterior, que vocês são jornalistas e, portanto, são investigativos. Como é que eram noticiados os assassinatos? De maneira geral. Nós não tínhamos recorte por sexo. Tantas mulheres, tantos homens nós tínhamos? Não, eram homicídios. E quem investigava? Todas as delegacias. E nós criamos a Delegacia do Feminicídio, no dia 2 de março de 2015, antes da tipificação legal. O que eu quero dizer para você?
que o jurídico, né, nem sempre ele acompanha o time da necessidade das pessoas. Então, quando nós criamos a delegacia, nós já mapeamos. Né? E aí, quando veio a lei, aí se tornou algo, né, o jurídico, ele movimentou o sistema de segurança e o sistema de justiça formal. E aí nós passamos a mensurar. Aqui no Piauí, como nós já tínhamos uma delegacia, nós passamos a dizer, olha, a mulher é assassinada em casa, à noite, final de semana, e o instrumento é faca. E olha, quem mata é o companheiro. Então, o Piauí falou para o mundo inteiro. Então, qual foi a contribuição do jurídico? Primeiro, estabelecer o que era o assassinato contra mulheres. Ele existe, ele está presente, desvelar que existe um assassinato de mulheres no Brasil. Essas mulheres estão sendo assassinadas aonde, por quem, etc. Não é? E quais foram as dificuldades? Vamos ver então, não basta a lei. Qual foi a dificuldade? O que tu falaste, achei lindo, que você falou de gênero. Até então, as pessoas não sabiam nem o que era isso. O que é gênero? O que é gênero? Há 10 anos atrás, não é? Então, isso se tornou o quê? Popular. O feminicídio, ele trouxe essa linguagem de poder. Não é? Então, qual foi a dificuldade da polícia por ser uma organização patriarcal, machista? Não é? Era de reconhecer o feminicídio. Então, era o homicídio. A polícia sempre dizia, não, é homicídio. Então, como diferenciar? Você me perguntou. Quando é um homicídio de mulher e quando é um feminicídio? É a motivação. Então, o que na prática, delegada, que se eu chego no local de crime, tem uma mulher assassinada, na prática, me diga, como é que eu reconheço na prática? Você vai reconhecer, sabe como? Eu vou falar de uma linguagem bem popular, a crueldade. Não é? O assassinato de uma mulher, na rubrica do feminicídio, não é uma simples execução. Ela vai deixar marcas. E que marcas são essas? Você diz assim, vocês que são investigativos, né? Nossa, 27 facadas, estocadas. Por que isso? Se bastava uma. Vocês não dizem isso nas reportagens, não é? Que crueldade. Veja aí o caso da Vitória Regina. Como isso está repercutindo, não é? Então, a crueldade, ela tem a ver, ela tem ligação com os nossos atributos. Então, aqui no caso, vamos falar do Piauí, né? No caso daquela cabeleireira que foi assassinada e o corpo foi deixado na Avenida Maranhão, vocês se lembram? Olha aí. Ela foi escalpada. Aquela menina foi escalpada, ela foi assassinada dentro do carro, ela foi retirado o cinto e ele passou por cima dela viva, o carro, e ela estava olhando para ele. Então, são sinais da profissão dela. Ele se desfez, ele fez um desfazimento da personalidade dela, de cabeleireira. O cabelo não é o feminino, o cabelo era a profissão dela. Então, você vai ver essas relações, isso é gênero. O último exemplo, a gente entender o que é o feminicídio, as marcas do feminicídio, não é? A psicóloga que foi assassinada na residência dela lá na Pissarra, estão lembrados? Uma mulher de 50 e poucos anos, lembram? Não é? E ele amarrou uma coleira canina no pescoço dela. E a coleira não foi o instrumento do assassinato, percebe? Então ele ornamentou o cadáver. Aquilo quis dizer alguma coisa. É o que a gente chama de ato ilocucionário. É a linguagem do feminicídio. Então, ele era paciente dela, gente. Ele fazia terapia com ela. Isso quer dizer o quê? Para nós, que não somos psicólogos nem psicólogas, quer dizer alguma coisa. Imagine para um psicólogo, não é? Então, o que quer dizer uma coleira? Uma coleira a gente coloca canina, a gente coloca em quem? No animal, não é? Para o quê? Domesticar, para controlar. Então, o feminicídio é isso. Quando você chega no local de crime, experimente. Chegar no local de crime e um assassinato de mulher de execução. Vamos então para a execução. Não tem nada disso. Executou. Então, na prática, o feminicídio, o autor do feminicídio, na maioria dos casos, tenta até desumanizar a vítima, né? É isso. Ele tenta, não, ele consegue, e aí, olha que interpretação bacana tua, né? Ele vai retirar os atributos, o que ela conseguiu ao longo da carreira dela, da vida dela, conseguiu se destacar como pessoa humana. Por isso a desumanização, né? Para que ela retorne ao controle dele como ser humano. Um homem que precisa, que não é o caso de vocês, de nenhum de vocês, nós estamos falando de feminicidas, veja, né? Um homem que precisa, para estabelecer a masculinidade dele, de o controle de uma mulher.
Esse homem, ele fica tão atingido quando a mulher diz não, quando a gente diz não, é não, não é? Sim. Quando a mulher diz não, a rejeição para ele quer dizer o quê? Eu não sou mais homem. Atinge a masculinidade dele, por isso que a gente chama de masculinidade tóxica, porque intoxica todo mundo e a ele mesmo. Ele precisa ser tratado. Delegada, ao longo dos anos foram criados diversos elementos para defender, para proteger e preservar a mulher. No entanto, a gente vê que na prática existe uma falha na execução, por exemplo, de pena severa. Tem também um tratamento diferenciado. Se o Zezinho lá da Arbrenha cometeu um crime, ele é tratado de uma forma. Se o doutor fulano cometeu um crime contra a mulher, o tratamento é diferenciado. Isso não são elementos que acabam fazendo com que se desequilibre de fato o combate de violência contra a mulher? Excelente a sua colocação. A gente chama isso de seletividade. Essa seletividade, ela existe desde a abordagem policial. Não é? Pessoas negras. E olha que interessante a tua pergunta. Isso corrobora inúmeros estudos, vamos falar de ciência, né? Evidência. Eu gosto de trabalhar sempre com a evidência. Então, essa tua fala de jornalista investigador, ela vai se confirmar, viu? Nas pesquisas científicas com a Carla Cottirene. É uma pensadora que veio até para aqui, para o Salip, não é? E ela fez uma pesquisa que diz respeito às audiências de custódia, onde são mais pessoas negras, homens negros, presos, né? E por isso mesmo, submetidos à audiência de custódia. Na audiência de custódia, os homens negros costumam permanecer presos. E os não negros, soltos. Por quê? Porque, na maior parte, os juízes são pessoas não negras. E os promotores? Também. E os delegados? Também. Então, o acesso das pessoas negras a essas instâncias de poder é mais difícil. Por isso, as cotas. Nós temos que vencer. Mais ainda, as mulheres negras no Piauí, quando eu fico muito temerosa quando a pessoa diz assim, que o feminicídio não tem rosto. Tem. É mulher negra. Aqui no Piauí é mulher negra. É mais de 80%, é maior do que a média nacional. E sabe quem é que mata a mulher negra? Homem negro. Então a gente precisa estudar a masculinidade negra. A masculinidade negra também é problemática, ela também se diferencia da masculinidade não negra. E quem diz isso não sou eu, é Bell Hooks. Ela disse, olha, já que vocês não estudam vocês mesmos, eu vou estudar vocês. Então, ela estudou os homens negros. Um menino negro, ele tem uma vivência diferente de um menino não negro. Um jovem negro também. Até o acesso à educação é diferente. Vocês concordam comigo? Então, você tem toda a razão. Mas isso não se dá só no sistema da justiça e da segurança. Isso se dá em todo o sistema da educação, do acesso aos cargos públicos. Você tem toda a razão. E aí eu te pergunto, por que você pode me perguntar, que eu sei que tu vai me bombardear. Por que então, delegado, que mais mulheres negras são assassinadas? E eu te digo algumas hipóteses. Como é que eu trato esses homens negros, a polícia? Você já viu em todos os noticiários, não é? Você viu recentemente aquele rapaz que subiu numa moto, repórter, e como ele foi tratado pela polícia? Com bala. Não é? Então, como é que nós, policiais, olhamos uma pessoa negra? Então, como é que uma mulher que tem um esposo, um companheiro negro, vai achar que a polícia vai tratar aquele companheiro que está batendo nela? Como traficante, como bandido? Então, se existe essa seletividade, nós vamos ter um difícil acesso das mulheres negras para pedir socorro para a gente. E elas morrem mais, porque elas não pedem socorro, elas morrem em silêncio. Delegada, eu aqui no sistema, e eu fui o repórter responsável, fizemos uma matéria há poucos dias falando sobre a Casa da Mulher Brasileira, que é uma importante ferramenta de atendimento. E algo que me chamou a atenção lá foi uma fala, inclusive, de uma delegada também, falando sobre como que é feito o atendimento dessas mulheres no intuito de fazer com que elas não se revitimizem ao serem atendidas. E eu queria saber da senhora como é que é feito esse atendimento, quando uma mulher busca a delegacia. Claro, ela vai estar ali já muito fragilizada, e a forma de como é feito esse atendimento. Excelente. A primeira coisa, isso é tão sério que você fala, que esse atendimento pode ser o único. Ela pode voltar e morrer. Então, é preciso toda a polícia sabe disso. Para uma mulher chegar até a polícia, ela já venceu muitas barreiras.
não é? Nós acabamos de conversar sobre isso. Então, para uma mulher chegar e ir para a Casa da Mulher Brasileira, para qualquer delegacia, para qualquer instância, ela já venceu muitas barreiras. Então, aquele atendimento, você tem que ter a consciência de que pode ser o único. A única oportunidade, sabe aquela oportunidade que eu tenho de salvar uma vida? Eu tenho que ter essa consciência. Então, o que eu tenho que dar para essa mulher? Toda a humanização possível, para que ela possa aderir a meu atendimento e deixar ela à vontade. Então, nessa hora, eu tenho que me despir da qualidade de delegada. Isso é difícil? É muito difícil para as delegadas. Algumas delegadas, uma vez, quando a gente abriu o plantão de gênero, disseram: delegada, eu não quero participar porque eu não tenho afinidade com a matéria. Eu disse: quem não quer sou eu. Porque eu não quero pessoas que não tenham afinidade com a matéria. Não é questão nem só de afinidade, é questão de tratar a pessoa com humanidade. Então, é preciso isso, porque pode ser a última oportunidade dessa mulher vir a morrer. Como tem que ser o atendimento? Ouvir. Ouvir atentamente e não julgar. O que é isso? Aquela mulher, ela vai expor a sofrência, a gente não fala, né, assim? Vamos ouvir e não falar nada, e não traduzir. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu fiz a minha primeira imersão como mestranda, antes do doutorado, em 2 delegacias daqui, eu percebi essa dicotomia. O que a mulher falava na hora do registro do boletim de ocorrência não era o que ela falava para mim na hora da entrevista. Ela falava muito mais. Por quê? Porque eu deixava ela à vontade. Olha, eu nunca fui delegada da mulher. Nunca fui. Né? Nunca tive essa experiência maravilhosa, não tive essa oportunidade. Então, quando eu via a policial que recebia essa mulher, ela tendia a logo a customizar aquela fala, a colocar num tipo penal incriminador. Então a senhora está sendo ameaçada. Então... E quando eu ouvi essa mulher, ela tinha sido estuprada pelo marido. Ela tinha sofrido inúmeras violências que aquela escrivã não percebeu ou não deu tempo de ouvi-la. Então, pare tudo que você está fazendo e ouça aquela mulher. Se você não tem tempo, então você não vai ser delegada da mulher. Então, você não trabalhe na Casa da Mulher Brasileira. Agora, o que a tua pergunta pode... E ontem eu falando com a segurança pública, né? Eu disse, olha, porque muitas vezes você diz assim, o que a gente pode fazer, né? A grande pergunta, ou vocês não vão me perguntar, né? O grande desafio, né? O Piauí com 40 casos, com 10 casos agora. E agora, o que a gente faz, delegada? É sempre assim, né? Eu sei que eu estou preparada para o combate, o bom combate, né? O que a gente vê? A gente vê que no Piauí, as mulheres que vão até nós, elas têm a proteção. Mas é preciso melhorar? Sim. É preciso que a Patrulha Maria da Penha, ela tenha mais força, né? Para poder monitorar esses casos de medida protetiva de urgência. Mas o que nós vemos? É que a maior parte das mulheres não tem medida protetiva, as que são assassinadas. Por isso mesmo eu estou dizendo que há uma eficácia, sim, da medida protetiva de urgência. Ok. E os homens? O que a gente faz com os homens? Não é só prender, não. Negativo. Eles são destemidos. Eles matam à luz do dia, como aquela senhora que foi morta bem aqui pertinho, né? Bem aqui, atravessando a rua. Aí, delegada, é o que eu queria saber da senhora, como combater a reincidência. Isso. Primeiro que quando a mulher dá uma oportunidade ao indivíduo e ele volta a cometer a violência contra a mulher. E no caso do indivíduo que é preso, é condenado porque matou, tirou a vida de uma mulher, e aí novamente quando ele vai se relacionar, novamente ele acaba tirando a vida da outra companheira. Como é que a gente pode combater essa reincidência de crime? E só complementando aqui, delegada, a questão do nosso Chico Gomes, muitas vezes existe um cenário de dependência financeira, né, dessa mulher em relação ao agressor. E que é uma das barreiras para livrá-la desse cenário de violência. Como mudar essa realidade? Então, vamos lá. Excelente, as 2 perguntas, né? Vocês estão aqui me sabatinando. Vamos lá. Perfil do assassino, aqui no Piauí, vamos falar do Piauí, tá bom? Perfil do assassino do Piauí é negro e ligado à agricultura. Então, é trabalhador rural. A mulher, ela é negra, e ela é do lar. Então, ela é desocupada. Ok? Ela não tem provisão. Pronto.
E ele, agricultor, é uma atividade que tem um ganho imprevisível. Concorda? Vocês estão vendo que a notícia está dando, e vocês são jornalistas, né, que está aumentando o feminicídio lá na região do semiárido. O que está acontecendo no semiárido? A seca verde. Então, essa família, né, cuja mulher é dona de casa, e em segundo lugar, a vítima, ela é agricultora. Então, veja, se eu estou enfrentando uma condição climática desfavorável para a provisão da minha família, eu não estou tendo economicamente, eu não estou tendo ganho econômico para sustentar a minha família. Isso não vai gerar problema dentro de casa, de qualquer casa, ou não é? De qualquer família. E isso vai gerar alcoolemia, drogadição, isso vai acentuar a violência dentro de casa, porque os filhos vão passar fome, isso vai ter um problema, não é? Bem, e o que fazer para evitar, não vamos nem para a reincidência, vamos evitar o feminicídio, né? Vocês vejam que as causas, elas são complexas. Quando chega a polícia, isso tudo não foi superado. Isso deixou de ser superado. Então, essas profissões com ganhos imprevisíveis é que a gente tem que cuidar. O pedreiro. Não adianta ir para um canteiro de obra e dizer, olha, a violência contra a mulher é isso, isso e isso. Não adianta, porque a causa não é essa. Não é a condição dele ser pedreiro, mas é a condição da imprevisibilidade do emprego, da garantia do emprego. E também do agricultor. Então, a depender da região. No Piauí é isso. Então, o Piauí está falando, está gritando isso. Então, é preciso ter toda a conjuntura econômica do país vai refletir no cenário da violência contra a mulher, perfeito? Então, não é só empoderar a mulher, e isso aí, o empoderamento econômico da mulher, isso pode acentuar a violência, se você não cuidar também do homem, porque é relação de peso-poder. Se o homem se sentir numa situação desempoderado, a violência acentua, ela vai acentuar. Então, é muito tênue essa linha. Como evitar a reincidência? Educação. Educação. Não tem outra saída. Ele tem que entender, ele precisa compreender que aquele cenário é pernicioso para ele também. Aquele machismo é estrutural. Ele precisa se colocar naquela situação. Agora, como fazer isso? Vocês, homens, precisam conversar entre vocês mesmos. Para ele compreender que a masculinidade independe de uma mulher. Você é homem, independentemente de ter uma mulher ao seu lado. É aquela história daquela música Ao Revés, do Erasmo Carlos. Eu não preciso de um homem para chamar de meu, para eu ser mulher. E vocês não precisam de uma mulher para chamar de sua, para ser homem. Esse é o verdadeiro homem, uma masculinidade que não é tóxica, uma masculinidade que se garante. A gente não fala assim, as mulheres, ele se garante. Quando a gente fala assim, ele se garante, é porque ele não precisa de nenhuma mulher ao lado dele. Aquela história de dizer, eu tenho uma mulher ao meu lado, pois tenha. Eu mesmo não tenho nenhum homem ao meu lado. Para eu dizer, eu sou mulher e eu tenho autonomia. Isso é o grande empoderamento de uma pessoa humana, de qualquer pessoa. Eu acho que eu respondi. Agora, delegada, vamos falar dos mecanismos, né? Estamos aí nesses 10 anos da lei do feminicídio, mas aqui no Piauí nós temos diversos mecanismos, como o aplicativo Salve Maria, a própria questão das delegacias especializadas, né? Houve uma ampliação, inclusive, para o interior do estado. Ao longo desses 10 anos, né, que avanços nós tivemos e é possível já identificar uma mudança, né, uma melhoria nos indicadores após a implementação dessas medidas no Piauí? Sim, muita medida. O Piauí é vanguarda em muitas políticas. A partir da criação da Delegacia do Feminicídio, foi criado o plantão de gênero, lembra? Né, atendimento 24 horas no Piauí já tem há 10 anos, há 9 anos. Então, nós somos pioneiros, né? A lei que criou, que disciplinou o atendimento compulsório 24 horas da DEAN no Brasil, é de 2023. A gente já completou quanto tempo? Outro, o aplicativo Salve Maria. Por que se deu o aplicativo Salve Maria? Para chamar a população para apertar o botão. Outro, o formulário de risco Esperança Garcia, que todo mundo pode preencher, não só a polícia, né? Então, todos, a saúde. Então, onde a mulher ela for atendida e alguém perceber que ela foi vítima de violência, aplica o formulário de risco para que a gente possa representar para uma medida protetiva. Outro, isso é uma conjugação de esforço. Outra, uma lei que admite, né, que permite que as mulheres possam ter medida protetiva de urgência, independentemente do registro de BO na polícia. Então, ela não precisa ir na polícia, ou se ela for, se não for crime,
ameaça, lesão corporal, a gente pode pedir para ela uma medida protetiva, independentemente do registro na polícia, não é? Isso é um ganho por quê? Porque nós entendemos que a medida protetiva é uma garantia de vida. Ela não é para proteger o processo, você que falou do processo, né? Ela não garante o processo, ela garante a mulher, a integridade física da mulher e de seus dependentes, é muito importante. E quero aqui antecipar para vocês, em primeira mão, né, que nós estamos realizando a avaliação de risco de estudantes, de risco social por determinação do secretário. E nós avaliamos 82.800 estudantes. O que tem a ver isso, delegada, com a violência contra a mulher? Tem. O lar é violento, não é? Nós vemos aí, quer ver? Vejam aí, quantas mulheres são assassinadas na presença dos filhos. Percebam, comecem a pontuar isso nas suas matérias jornalísticas, não é? E aí, o que nós desvendamos e propusemos nos nossos protocolos, que são nacionais, não é? Prevenção vitimária terciária. A prevenção vitimária secundária é aquela revitimização, que a gente evita a revitimização dentro das delegacias. E a terciária é quando aconteceu já o crime e nós vamos, então, prevenir que ela não seja mais revitimizada pelo mesmo crime. Então, nós percebemos que nós temos uma pensão por feminicídio para as crianças até 17 anos e adolescentes. Se a mulher é assassinada, na rubrica do feminicídio, ela tem direito a um salário mínimo. Olha que interessante. Então, a polícia já está noticiando isso para as gerências regionais de ensino, para o colégio, a fim de iniciar o processo. Então, nós estamos protegendo essas crianças, né? Eu sei que é depois do assassinato. Então, isso é novidade? É de 2025, essa medida. E também criamos uma nova medida cautelar, que não existe na lei. Assim como nós criamos a delegacia do feminicídio, criamos também a visita domiciliar. Não existe essa medida protetiva de urgência. O Piauí criou e já está no sistema da Polícia Nacional. É uma medida consistente na visita domiciliar. Quando uma criança é estuprada ou uma menina, adolescente é estuprada dentro de casa, o delegado, a delegada vai representar o Poder Judiciário a visita domiciliar, feita pela Patrulha Maria da Penha, para verificar as condições daquela criança. Se aquele estuprador ainda está dentro de casa. Gente, um homem que estupra, olha bem, a hipótese é essa, um homem que estupra uma enteada, uma filha, a avó, a esposa, vocês acham que esse homem é violento? Sim ou não? É um termômetro para o feminicídio, ou não é? É um termômetro por feminicídio. Então, nós estamos apostando nisso. A gente tem que chegar antes. Então, a partir dos estudantes, nós estamos medindo a temperatura de um lar violento. Delegada, infelizmente o nosso tempo já chegando ao final, quero agradecer aqui a sua participação conosco, mas antes de encerrar, eu vou pedir para que a senhora deixe uma mensagem, e aí eu até me coloco também nesse lugar enquanto homem, os nossos colegas aqui, a nossa audiência que acredito que majoritariamente masculina, pelas participações que nós temos aqui, e são pessoas de várias camadas sociais que nos acompanham, e sempre que esse tema é debatido, eu percebo que ainda há uma resistência em nós homens em reconhecer alguns aspectos. Para muitos homens, falar de violência contra a mulher, de feminicídio, é de certa forma frescura, não é algo importante. Que recado, então, que a senhora pode deixar aqui aos nossos ouvintes e a todos nós que estamos aqui no estúdio, para encerrar nossa entrevista, O que nós precisamos aprender de fato, enquanto homens, principalmente, para mudar essa realidade e esses números alarmantes do feminicídio aqui no Brasil? Natan, corroborando com a sua fala e a informação aqui para a delegada, eu estive em uma disputa eleitoral ano passado, onde eu cheguei em um determinado local que predominantemente é homem, e aí na minha fala eu falei que nós tínhamos que buscar elementos para proteger, para defender ainda mais a mulher. O que eu ouvi de um trabalhador foi dizer: rapaz, a mulher já tem direito demais, a mulher já tem proteção demais. É um exemplo da questão do homem não reconhecer que a mulher precisa sim
ser respeitada, ser protegida e ter a sua integridade preservada. Então vai aqui uma mensagem para os homens. Nós precisamos dos homens, nós precisamos de vocês. Nós não vamos conseguir mudar esse cenário de violência sem a adesão masculina. Porque ter uma mulher para lhe servir, ter uma mulher para estar, é diferente de uma mulher estar ao seu lado. Experimente ter uma mulher livre, é muito melhor. Uma mulher livre, ela é fundamental para você, para seus filhos. Liberte você, se liberte, homem, como homem, porque é muito feio você não lutar pelo direito das mulheres. Eu diria que não é nem uma masculinidade tóxica. Um homem que não luta pelas mulheres é tóxico. Nós não queremos nem do nosso lado, não é? Nós não queremos um homem desse. Então isso não é masculinidade, isso é outra coisa, é tóxico. Então, isso aí intoxica, né? Um homem livre e uma mulher livre são aqueles que se garantem por si só. É um homem, eu digo assim, é um homem sexy. Um homem feminista é sexy. Um homem que luta pelo direito das mulheres é um homem top. É um homem top, é um homem que se garante na sua masculinidade. Então vamos lutar, homem, lutem por todos os direitos, pelo direito das filhas de vocês, das esposas, das mães e de todas as mulheres. Bora lutar juntos e juntas. Quando virem uma mulher em situação de vulnerabilidade, bora defender essa menina. Vocês têm força. Bora defender, aperta o botão. Delegada Eugênia Villa, diretora de avaliação de risco da Secretaria de Segurança Pública, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, sempre um prazer conversar com a senhora e um aprendizado, né? Nós estamos em um processo, eu diria até de desconstrução, né, de várias crenças que aprendemos ao longo da vida e é muito importante ouvi-la, trazendo esse olhar não apenas técnico, né, mas também muito humano desse problema que infelizmente é um problema social grave no Brasil. Obrigado, delegado, pela presença. Volte sempre. Obrigada, bom dia.